Vamos ficar de pé, você que pode. Vamos uniformizar esse auditório. Levanta tuas mãos no nome de Jesus. Tiago diz que se nós recebemos com mansidão a palavra de nós ministrada, ela é poderosa para salvar nossas almas. O texto fala de uma motivação correta para que a palavra tenha um efeito em nossa vida. A Bíblia também fala de expectativa. Deus não vai fazer conosco aquilo que não é um anseio do nosso coração. Então, quando nós nos dispomos a estar congregado com os santos, nós precisamos alimentar em nosso coração uma expectativa. O que você espera que Deus faça por você hoje? Você orou por isso hoje? Colocou diante de Deus esse tempo que você teria aqui? Então eu espero no nome de Jesus que seja segundo a tua fé, seja segundo as tuas expectativas. Pai, no nome de Jesus, bendizemos a Ti mais uma vez. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesse lugar, que não é um lugar comum, é um lugar diferenciado. É diferenciado por causa da Tua presença, porque o Senhor está aqui, e Tua palavra nos assegura isso. Não precisamos de nenhuma manifestação emotiva para testificarmos isso. Tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faria presente. E por Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, nós queremos de todo o nosso coração que o Senhor está aqui entre nós. E o que pedimos a Ti em nome de Jesus é que, Senhor, é muito bom ter Tua presença, mas nós queremos mais, queremos a Tua presença manifesta. Por isso o Espírito Santo, em nome de Jesus, se move nesse lugar, de maneira que todos que entraram aqui possam sair daqui dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é mais do que palavras, o Senhor é mais do que um credo religioso, o Senhor é vivo e Ele se manifesta. Vem sobre nós nesse lugar, Espírito Santo, se manifesta aqui, fala aos nossos corações. Há pessoas aqui, ó Deus, que têm passado por dificuldades, lutas interiores, ó Deus, necessidade de resposta, de direção, e aqui está um Deus, que é um supremo pastor, aquele que nos guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Alcança corações, alcança vidas aqui, e faz o que lhe apraz através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, venha o Teu reino. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda e qualquer objeção, toda e qualquer resistência, toda e qualquer divagação de mente. Está no poder, na autoridade do Teu nome. Eu declaro esse ambiente liberado, livre, leve, e que o Senhor fale em nossos corações, em nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória, Senhor, e exaltação do Teu nome, em nome de Jesus. Antes de assentar, levanta Tuas mãos. Quantos querem mais de Deus aqui? Então declare comigo, diz: Senhor, venha a nós o Teu reino. Diz outra vez: Senhor, venha a nós o Teu reino. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de honra, de glória. Bendito o Teu nome, Senhor. Venha o Teu reino aqui hoje. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Boa noite, graça e paz para todos. Amém? Recebe aí? Aleluia. Nós temos um Deus poderoso. Amém ou não amém? Nós temos um Deus poderoso que é fiel e quer agir em nós e através de nós. As Escrituras afirmam isso em vários textos, mas em Efésios capítulo 3, verso 20, esse texto diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Volto a afirmar, um Deus todo-poderoso quer agir em nós e através de nós. Amém? Deus precisa de um canal, de um instrumento, e esse canal, esse instrumento, sou eu e você. Nós precisamos nos abrir para isso, porque é bem certo que há ainda muita desordem social, é bem certo que a injustiça ainda avança, é bem certo que a violência ainda intimida, e os milagres têm se tornado mais escassos, porque ainda não somos o que Deus deseja que sejamos.
ainda não somos aquele instrumento e aquela voz profética que Deus deseja que sejamos. Graças. Viu? É bom ter esposa. Que acha uma esposa, acha a vida. E alcança o favor do Senhor. Obrigada. Alguns dias atrás, eu estava com essa linda mulher na loja da Apple fazendo manutenção no aparelho. Enquanto estavam consertando o aparelho, a gente participou de um cursinho básico, rápido, que eles aplicam lá para ocupar o tempo do cliente, um cursinho básico de iPhone e iPad. E nós sentamos lá e ficamos participando do cursinho. E quando terminou o cursinho, eu concluí o seguinte: nós usamos um mínimo do aparelho que nós temos. Terminou, eu falei, meu Deus, como tem recurso, como tem possibilidade desse aparelho que está aqui no meu bolso. E muitas dessas informações eu não sabia. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque esse fato ele se aplica na forma como a igreja se relaciona com Deus. Na verdade, nós não usamos toda a potencialidade que o Espírito Santo tem colocado em nossas vidas. E por que nós não usamos toda essa potencialidade? Porque falta conhecimento, porque falta prática. Então, às vezes, nós ficamos assim surpresos, meu Deus, mas eu posso tudo isso no Espírito? Pode. Então, nós não usamos toda a potencialidade de Deus em nós, por falta de conhecimento. Nós não usamos toda a potencialidade que o Espírito Santo depositou na nossa vida por causa de prática. Jesus falou sobre isso. Em Mateus 28, 29, quando ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e também por não conhecer o poder de Deus. E essa introdução toda é para falar de um texto conhecido, para falar de um texto impactante, que está no livro de Ezequiel, no capítulo 36, abre a tua Bíblia, por favor. Perdão, Ezequiel capítulo 37. Essa introdução é para falar sobre esse texto. Que o Espírito Santo nos guie à tua vontade nessa noite. Que haja um rebuliço aqui entre nós. Rebuliço de restauração, rebuliço de vida, rebuliço de poder. Que o Senhor venha sobre nós com força nessa noite, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37, vamos ler do capítulo verso 1 ao verso 10. A visão de um vale de ossos secos. O verso 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me: profetiza esses ossos. Disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Então, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra os ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele, e sobre eles, mas não se havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, exerceu o seu ministério profético durante o período do exílio, período em que o povo hebreu foi levado para o cativeiro babilônico, um cativeiro que perdurou por 70 anos. E a visão que Deus mostrou a Ezequiel
É uma visão que refletia o quadro espiritual que o povo se encontrava, um quadro de profunda sequidão espiritual. O texto descreve que eles estavam secos, eles estavam áridos espiritualmente falando. E mesmo no cativeiro, mesmo na condição que eles se encontravam, havia entre os exilados aqueles que ainda não haviam dado fruto de arrependimento. Ou seja, apesar da condição que eles estavam vivendo, daquela condição de opressão, de restrição, toda aquela angústia que um cativeiro provoca na vida de uma pessoa, mas mesmo naquela condição, nós podemos constatar isso, lendo o livro de Ezequiel, que alguns deles ainda não havia produzido fruto de arrependimento. Em que sentido? Ainda havia entre eles idolatria, ainda havia entre eles resistência à voz profética, eles resistiam à doutrina, o conselho profético. Então havia idolatria, havia resistência à voz profética, e também havia muitas queixas de abandono principalmente do próprio Deus. Eles se queixavam que Deus havia abandonado eles, como se Deus, que a condição que eles se encontravam, as promessas que tinham específicas para eles, não se cumpririam. Então, o povo que se encontrava exilado, apesar da condição que estavam vivendo, espiritualmente muito difícil, parte deles não havia produzido em seu coração um arrependimento. E esse é um quadro triste que ainda na atualidade acomete a vida das pessoas. Gente que está quebrada, mas não está quebrantada. Já ouviu essa expressão? A pessoa diz assim, fulano está até quebrado, mas não está quebrantado. Como é a condição que encontrava-se algumas pessoas que estavam no cativeiro. Estavam quebradas, numa condição de sofrimento, uma condição de muita luta, porém não havia um quebrantamento genuíno. Há pessoas que passam por circunstâncias de necessidade, há pessoas que passam por circunstâncias de dor, seja ela física, seja ela emocional, mas apesar das agruras, das dificuldades, ainda consegue manter a arrogância, ainda consegue manter o orgulho. Então há uma distinção em ser quebrado e ser quebrantado. Uma pessoa que tem um coração quebrantado é uma pessoa que reconhece a sua condição. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que se rende. Eu contei uma experiência há uns dias atrás, falando sobre humilhação, quebrantamento. Eu contei a experiência de um rapaz, ele era muito bonito, era militar ele, muito bonito, vivia cercado de belas moças, E um dia esse rapaz sofreu um acidente, e ele ficou muito debilitado, sofreu uma sequela física, tinha muita dificuldade para andar, mas muita dificuldade, ele andava, parecia que ia cair. E aí, às vezes nós víamos ele na rua, e ele ia atravessar a rua com muita dificuldade, estava aquela angústia, e a gente, lógico, como solidário que somos, a gente ia ajudar ele a atravessar a rua, dar um suporte para subir um degrau do meio-fio, e ele veementemente se recusava àquela ajuda, não aceitava aquela ajuda, aquilo fazia muito mal, às vezes ele caía, a gente ia estender a mão, não quero não. Tem muitos casos assim, gente que está quebrada, a dor é real, a necessidade é real, mas não é capaz de pedir ajuda, não é capaz de dizer, eu preciso de você, eu preciso da graça de Deus, sozinho eu não consigo. Então, nós temos aqui um relato de um povo que estava espiritualmente árido, espiritualmente sequíssimo, mas apesar da condição que eles se encontravam, alguns deles, parte deles, ainda não estavam arrependidos, ainda não estavam quebrantados. Escuta uma coisa, eu já vi gente morrer sem experimentar o melhor de Deus por causa do orgulho. Eu já vi pessoas que eu já disse assim, com toda a convicção, essa pessoa poderia estar numa condição melhor, talvez poderia nem estar vivendo o que está vivendo hoje, se tivesse um coração mais humilde, um coração mais quebrantado. E humildade é mais do que expressão facial, humildade é mais do que choro, embora isso possa fazer parte, mas humildade é reconhecer que nós precisamos de ajuda.
Humildade é reconhecer: eu preciso, eu sou homem, eu preciso de ajuda, preciso do Espírito Santo, preciso dos meus irmãos. Eu reconheço que eu não vou construir nada na minha história sozinho, junto somos mais. Então, esse caso é um dado triste, de gente que foi sem experimentar o melhor de Deus, por causa da arrogância e por causa da soberba, que a Bíblia diz que o reino dos céus é de gente humilde, o reino dos céus é de pobre, é gente que reconhece que precisa de ajuda, reconhece que carece da graça de Deus. E esse era um dos motivos da sequidão, dessa morte espiritual do povo hebreu, conforme o texto descreve aqui. No verso 1, o profeta diz que Deus o levou pelo Espírito e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos e fez andar ao redor dele, o texto diz. Eu quero aproveitar a introdução desse texto para dizer que Deus não nos leva normalmente para onde nós queremos. Nós temos desejos, fazemos algumas opções geográficas, até de relacionamentos, mas Deus não nos leva para os lugares que nós queremos. Deus nos leva para onde Ele quer. Normalmente Deus nos leva onde há morte, onde há desesperança, onde há necessidade, porque Ele quer nos usar como um instrumento de transformação na vida das pessoas. E o texto diz que Ele leva o profeta para um vale de ossos secos e Ele faz ele andar. Tem um ditado que nós já conhecemos: o que o olho não vê, o coração não sente. Então Deus leva ele àquele contexto difícil, e ele anda, contempla aquela situação, e aí Deus começa a usar a disponibilidade daquele homem. Deus tem nos chamado para fora. Quantos creem nisso aí? Diz amém. Olha, nós estamos numa década de urgência. O Espírito Santo tem falado sobre a necessidade de se arrepender da acomodação, a necessidade de se arrepender do egoísmo, de uma vida voltada para si. Nós não temos muito tempo aqui, a vida é breve, passa rápido. Então nós temos que viver a vida da melhor forma possível. E viver a vida da melhor forma possível é viver em Deus e para Deus. Então nós estamos num tempo, é um tempo de urgência. O Espírito Santo tem gritado: eu quero te usar, quero usar a tua vida como instrumento nas minhas mãos. Então Deus tem nos chamado para fora, Deus tem nos chamado para as praças, Deus tem nos chamado para os antros de vício, Deus tem nos chamado para o lugar onde estão aqueles oprimidos pelo diabo. Só o poder do Espírito Santo em nós e através de nós pode transformar esse mundo que nós estamos vivendo. No ano passado, fez um ano exatamente, eu estava numa reunião em São Paulo de pastores, e nessa reunião foi pedida oração por um rapaz que caiu de moto, e ele caiu embaixo do caminhão, o caminhão passou assim por cima dele aqui, e teve esmagamento de órgão, foi um negócio terrível. E o médico disse o seguinte: olha, não há possibilidade, tecnicamente assim, na ciência, segundo os recursos da medicina, não há possibilidade desse menino sobreviver, mas se ele sobreviver, ele vai viver em estado vegetativo. E esse recado chegou para a igreja, lá em São Sebastião, em São Paulo. Os irmãos foram para a porta do hospital, do pronto-socorro, e revezava grupo de irmãos, 24 horas, grupo de irmãos profetizando: Senhor, não aceitamos esse parecer, Senhor, não aceitamos essa situação, move, Senhor, opera um milagre, faz alguma coisa, e turnos, e turnos, e turnos. Eu chego agora, um ano depois, praticamente, na reunião, e quando a gente começa a reunião, o irmão para e fala: eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. Lembra daquele jovem que nós pedimos oração, ano passado aqui, que sofreu um acidente, o caminhão passou por cima? Para a glória de Deus, esse menino saiu andando do hospital. Deus quer operar em nós e através de nós. Se nós soubermos, abrirmos os nossos olhos para o poder que está em nossa vida, nós não teríamos uma situação social como nós temos tido ultimamente. Deus tem nos chamado para os ambientes de necessidade. Se nós profetizarmos em fé, Deus vai fazer ossos secos, vai transformar ossos secos num grande exército. Talvez você esteja aqui hoje nesse lugar,
E esse vale de ossos secos, possivelmente, pode estar relacionado à tua saúde. Esse vale de ossos secos pode estar relacionado à tua vida espiritual. Talvez esse vale de ossos secos para você hoje pode estar representando a sua família, mas eu quero te dizer uma coisa, seja o que for, Deus tem poder, tem autoridade para transformar. Deus tem poder para mudar um quadro de sequidão espiritual, um quadro de morte em vida. Deus tem poder e autoridade para fechar a sepultura e chamar a morte, trazer a vida da morte. Eu não sei com que situação você entrou aqui hoje, mas você entrou aqui nesse lugar, porque você tem uma expectativa de que algo aconteça na tua vida. E se você tiver fé, o Senhor vai tocar a tua vida, vai mudar a tua história. Ele é vivo, Ele está entre nós. É um Deus que fala, é um Deus que toca, é um Deus que transforma, é um Deus que opera sinais e maravilhas. Ele é poderoso para transformar a morte em vida. E o verso 3, o texto diz que ele pergunta ao profeta: acaso poderão reviver esses ossos? Ele responde: tu sabes, Senhor, tu sabes. Olha, anda no vale, contempla esse vale, e a pergunta vem: porventura, por acaso, poderão reviver esses ossos? Ele diz: Senhor, tu o sabes. O profeta aqui, ele destaca a capacidade do milagre, e essa capacidade do milagre, ela é única, exclusivamente do Senhor. Ele diz: tu o sabes. Paulo diz que a fé que nós temos, a fé que foi depositada em nós, não é minha fé, não é a tua fé, é a fé do Filho de Deus. Então, no Senhor, nós podemos todas as coisas, porque nele não só está o querer, mas nele está o realizar. Nós temos que abrir a nossa vida, para sermos instrumento nas tuas mãos, para que nosso evangelho não seja apenas um evangelho de palavras, um evangelho filosófico, mas seja um evangelho de demonstração de espírito e de poder. Há muitas palavras bonitas nas tribunas, são muitas tribunas discursando, mas o que faz toda a diferença em nossa vida é o Espírito Santo operando através da nossa vida, é o Espírito Santo corroborando a voz e a palavra profética. Então o profeta está dizendo aqui: Senhor, tu sabes, nas tuas mãos está todo o poder, tu podes todas as coisas, tu sabes, eu confio em ti. A fé que eu tenho não é a fé intelectual, não é a fé acadêmica, a fé que eu tenho é a fé no Senhor, e tu sabes. Se tu está dizendo que pode acontecer o milagre, eu creio, eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos. Esse mundo vai ser transformado, colocado de cabeça para cima, quando nós permitimos que o Espírito Santo comece a usar a nossa vida. E o verso 4, o Senhor diz ao profeta: profetiza aos ossos, profetiza esses ossos para que vivam, profetiza aos ossos. A palavra de Deus, ela tem poder para gerar vida. João capítulo 6, verso 63, Jesus diz que as suas palavras, elas são espírito e elas são vida. O que faz a diferença na vida das pessoas é a palavra de Deus. E eu lamento e oro a Deus, como que a palavra de Deus tem sido suprimida, como há discurso humanista, como há um raquitismo espiritual por falta da palavra, porque a palavra de Deus, essa palavra ela é espírito, essa palavra ela é vida, e o texto diz: profetiza aos ossos, profetiza, declara a minha palavra aos ossos. A palavra do Senhor, ela é espírito e vida. No verso 5, ele destaca o poder do Espírito Santo nesse processo. Ele diz: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E destaca a ação do Espírito Santo no verso 9. Verso 9 diz assim: então ele me disse: profetiza aos espíritos, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. Alguém disse que o vento do Espírito Santo é Deus em movimento. O vento, quando sopra, Deus está movimentando, e quando Deus está movimentando, já sabe que rola, né? Vento do Espírito é Deus em movimento, é o pneuma de Deus, é o vento que ele sopra.
que gera vida. Quando o homem foi criado, a Bíblia diz que Deus soprou nele o espírito de vida, e ele viveu. Eu já nunca tive essa experiência, não sei se alguém aqui já teve. Eu já vi gente morrer, mas não vi na hora assim, não consegui constatar isso. Eu trabalhei no hospital, peguei algumas ocorrências fortes, mas não sei, já ouvi, inclusive pregadores falando sobre isso, que a pessoa quando está nos minutos finais ali, nos últimos suspiros, ela solta aquele ar assim e apaga, ou seja, o sopro da vida, ela sai. E quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele soprou sobre ele o espírito de vida. E o texto está dizendo aqui, que esse pneuma, o vento do Espírito, quando ele profetizou, começa o vento dos quatro cantos, e esse vento entra e vai gerando vida, e vai provocando uma definição vital naqueles ossos. No momento inaugural da igreja, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes, está lá em Atos 2, de repente veio do céu um vento, um som como de um vento impetuoso, e a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu todos que estavam naquela casa, e eles começaram a evidenciar aquela plenitude do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Vento do Espírito Santo soprou naquele lugar. Deus quer colocar o sopro do Espírito Santo em sua vida. O Senhor quer soprar sobre a tua vida o Espírito Santo, para que você levante para quê? Para viver a tua vida, contando por aí, oh, Deus é bom. Deus quer soprar o Espírito para que você se levante, para que você viva. Viva para quê? Para que você integre o seu exército, para que você seja instrumento e voz profética nas mãos de Deus. Deus quer soprar, e vou dizer uma coisa, Deus tem soprado o Espírito Santo nesses dias. Eu não consigo entender uma vida cristã que não tem vibração, que não tem entusiasmo. Nós temos visto uma tendência em nossos dias de cristãos apáticos, cristãos sem entusiasmo, cristãos sem vibrar com o reino de Deus, cristãos sem expressar a alegria da salvação, sem olhar para a riqueza, para o valor daquilo que um dia receberam em Cristo. Nós estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos, fomos achados, nós vivíamos debaixo de condenação, e a Bíblia diz que o Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei, do pecado e da morte. Em Cristo Jesus nós não tememos o maior inimigo, e esse maior inimigo é a morte, porque Jesus venceu a morte, e com Ele nós venceremos, e estaremos com Ele para toda a eternidade. Então não dá para entender alguém que está em Cristo e é cabisbaixo, não tem louvor, não tem alegria, tem que pedir, irmão, aí ó, canção, levanta a mão, adora, que isso? Tem que ser espontâneo. Quando olhamos para nós e vemos o que nós éramos, mortos, ossos secos, sequíssimos, e um dia o Senhor soprou sobre nós o Espírito Santo, nos encheu da sua vida, nos encheu do Espírito Santo, e não só fez isso por nós, nos colocou como integrante do seu exército. Podemos levantar a espada, podemos lutar a causa do Senhor, fazer a diferença nessa geração. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. E o texto diz que o vento do Espírito foi soprado, soprou o vento do Espírito, e começou uma reorganização estrutural, aqueles ossos todos no chão. O texto diz que começa a surgir tendão. Para que serve tendão? O tendão tem o papel de unir, conectar osso ao osso. Cada junção de osso é feita por um tendão, e o texto diz que quando o profeta profetiza aqui, Deus começa a fazer uma reorganização estrutural no corpo, surgem os tendões, o tendão que tem essa capacidade de ligar, e é isso que Deus faz quando o vento do Espírito Santo sopra, é isso que Deus faz. Deus reconecta histórias, Deus reconecta gerações, Deus sara relacionamentos. Paulo diz que o corpo, todo o corpo, bem ajustados,
por juntas e ligamentos, ele produz o crescimento que procede de Deus. Então o vento sopra e Deus põe tendão. Você que está distante como um osso seco, não vale. Osso seco, quando o vento do Espírito sopra, ele reconecta a história, aquela história que você deixou para trás, que você fugiu dela, aquela história que você não deveria ter fugido dessa história, você fugiu. Deus começa a reconectar você com pessoas que você deixou de lado. Você fala, não quero mais saber de você, mas Deus não te disse para você deixar elas. Deus começa a reconectar a tua história familiar, que você disse para o teu filho, estou cansado de lutar por ele, de fazer, vou deixar para lá. Deus reconecta o teu amor pela tua esposa, ele diz, não estou aguentando mais essa mulher, estou aguentando mais esse homem. O vento do Espírito, ele sopra a vida, o pneuma do Espírito, vem sobre nós, e aí Deus começa a reconectar. O texto, Deus coloca tendões, esse tendão tem essa capacidade de reconectar, ligar. O texto diz que quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele faz crescer carne, ele dá forma ao que não tinha, aquilo que era só aparência. O vento, quando sopra, ele dá forma, ele dá conteúdo, ele vai trazendo, vai dando aparência àquilo que não tinha. E o processo dessa atitude, dessa voz profética aqui, é que o texto diz que no verso 10, que a plenitude do Espírito Santo vem, no verso 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso, o poderoso. Então o processo se complementa com a plenitude do Espírito Santo, formando um grande exército. Às vezes nós participamos de alguns momentos assim, que é saudável, é bom, né, de busca do Espírito Santo, assim, a gente quer buscar Deus, é bom. Participamos de alguns momentos com esse fim, mas Deus não quer te encher do Espírito Santo para um fim em si. O Senhor não quer te encher da plenitude de vida para você viver para você mesmo. O Senhor quer te encher de vida, o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer te reativar, para que você faça parte do seu exército. Dentre os outros conceitos da igreja que nós conhecemos, a igreja é vista como exército de Deus. Há uma batalha travada sobre essa terra. Eu não me conformo que a minha cidade passe pela situação que tem passado ultimamente. Eu não me conformo que mães e mães vão ter que chorar pelos seus filhos. Eu não me conformo que alguém, eu fico pensando, meu Deus, tem misericórdia, vê Cabo Frio ranqueando a violência. Eu não me conformo. Alguém pode mudar isso. Ou não? Alguém pode mudar isso. Sabe quem é esse alguém? É o exército do Deus vivo. E a igreja do Senhor, ela muda isso. Se nós nos despertarmos para o poder que há em nós, se nós despertarmos pelo poder do Espírito Santo que está em nós, Deus vai se levantar e vai jogar isso por terra. Como as águas cobrem o mar, diz a Escritura, a glória do Senhor há de encher a terra. Através de mim, através de você, você tem que se levantar, você tem que reagir. Você tem que dizer, Senhor, sopra sobre mim o Espírito Santo. Eu estava lendo esse texto e liguei assim o telefone para ouvir uma música. Estava tocando aquela música, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Deus tem pressa, Deus tem pressa, que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. É uma dádiva que Deus nos deu, baseado na sua graça, o Espírito Santo da promessa, é uma dádiva, graça, nós não merecemos graça, não tem por que você ficar morto nos seus pecados e delitos, seco, não tem por que, meu irmão, você ficar morto na apostasia, na vida da igreja, consumindo os produtos que lhes são oferecidos, mas você não se deixa usar, não é um instrumento na vida das pessoas. Essa é uma condição espiritual ruim.
você se conformar e viver a vida cristã apática, da tua teus lábios não sai um aleluia, não sai uma palavra positiva, não sai uma palavra de profética, não sai. Sabe aquela pessoa que está ali, tem nome que vive, mas está morto. Eu vim aqui nessa noite com toda a convicção do meu coração, com a certeza de que o vento do Espírito vai soprar sobre você. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do Espírito Santo do Senhor. Eu quero profetizar sobre você hoje, vida, vida. Quero profetizar sobre você hoje uma unção renovada do Espírito Santo. Quero profetizar sobre você hoje uma capacidade para você bater continência e falar: eis-me aqui, Senhor, apesar de mim, quero fazer parte desse exército. Quero ser um das estatísticas que impôs as mãos sobre o enfermo e ele foi curado. Quero ser um de que pôs as mãos sobre o oprimido, ele foi liberto. Quero ser um de que usei a minha voz dentro do ônibus e a pessoa se rendeu aos meus pés, aos seus pés. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Abra o teu coração. Que seja hoje, que seja agora, Senhor. Derrama do teu Espírito. Me dá o refrão dessa canção. Deus tem pressa em restaurar pessoas para que sejam voz profética nessa geração. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer te levantar do pó para que você seja o seu exército. Abre o teu coração. Deus quer colocar tendões em você. Não dá para nós pensarmos no exército de Deus, se não há coletividade, se não há cumplicidade, se não há uma obediência a um só comando. Não dá para pensar no exército se não tem essas características. Você entrou aqui nessa noite e o Espírito Santo quer te capacitar para que você receba os tendões. Reconecte história. Fala: Senhor, que está desconectado, que eu tenho que conectar. Reconecta a história. O Espírito Santo sopra nessa noite e Ele quer colocar carne, quer dar forma a você. Mas você tem vivido o corpo de Cristo sem expressão, sem forma. A Bíblia diz que quando o Senhor criou a terra era sem forma, era vazia, não tinha nada, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Talvez tua vida esteja assim, sem forma. Você perdeu a tua identidade, perdeu aquela expressão de um discípulo de Jesus, de um filho de Deus. Mas o Senhor está soprando o seu espírito, para que você seja cheio, cheia. Você vai abrir teu coração. Você que está me ouvindo aí, tem um vento soprando aqui. Deus está em movimento. Eu quero desafiar você a começar a falar em línguas agora. Comece a falar em língua, a língua dos homens, dos anjos. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Vento do Espírito sopra entre nós. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, entre nós. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Fecha sepulturas aqui hoje. Destrói todo projeto de morte. Traga vida a esse vale. Que seja hoje, que seja agora. Aviva-nos, vem
fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a luz, aviva a luz. Vem, Espírito Santo, sopra. Sopra dos quatro cantos. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Oh, que Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Deus está em movimento. O vento do Senhor sopra. O Espírito Santo está em movimento. Em nome de Jesus. Você que precisa ser reativado pelo Espírito Santo. Você que precisa desse renovo, da plenitude do Espírito Santo em sua vida. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Vem até aqui. Diz, Senhor, que seja hoje, que seja agora. Pode vir em nome de Jesus. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora,
do Espírito sopra. Vento do Espírito sopra. Vento do Espírito sopra. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida: seja cheio do Espírito, cheio. Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. Que venha tendão sobre você, que venha carne sobre os seus ossos, que a vida de Deus se manifeste. Seja cheio do Espírito Santo. Senhor, batiza pessoas aqui com o Espírito Santo, Senhor. Batiza pessoas aqui com o teu Espírito, que sejam plenas, que sejam cheias do teu Espírito. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. 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 Vento do Espírito, joga por terra toda apatia, toda superficialidade, toda falta de verdade. Espírito Santo, Espírito Santo, sobe o teu Espírito e reconecta pessoas, reconecta história. Espírito Santo, recalava subiandele, recalava subianda labacanto de balava subianda, regaço bicantele balava subianda labaçu. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, 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 mais uma vez queremos Sopra, Espírito. ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Levanta tuas mãos. O Espírito Santo comunica ao meu coração que Ele vai reconectar histórias aqui. E não é um relacionamento de nível comum. Deus vai restaurar alianças aqui. Ele está colocando um tendão, diz o Senhor. Se os ossos estavam sequíssimos, imagina um tendão. Mas Deus colocou tendão. Talvez você tenha dito no teu coração: jamais eu vou voltar à história com essa pessoa. Mas Deus está te falando nessa noite que Ele coloca tendão hoje nesse relacionamento.
Ela cantou na Manabassubi. Ele restaura histórias aqui. Ele reconecta relacionamento. Ele restaura aliança. Sopra, Espírito Santo. Vento dos quatro cantos, sopra entre nós. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Não temos pressa, Senhor. Queremos o que Tu tens para essa noite completo, tudo, tudo, Senhor, tudo, tudo. Sopra, sopra, Espírito Santo, sopra. Sopra, Espírito Santo. Que seja hoje, que seja agora, e assim será. Você é cheio do Espírito, sopra, vento do Espírito, sopra, destrava dons aqui, Espírito Santo. Sopra o teu vento. Ei, que seja Deus, seja agora a tua presença. Hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Obrigado pelo teu vento, Senhor. Obrigado pelo teu sopro. Obrigado pelo pneuma, pelo vento do Espírito em nossa vida. Sem o teu vento, sem o teu Espírito, nós somos estrutura, forma sem vida. Mas o Espírito Santo, quando sopra em nós, produz a vida de Deus em nós. Nos capacita para sermos voz, instrumento nas tuas mãos. Nos capacita para sermos teu exército, o exército de Deus. Em nome de Jesus, que possamos ouvir aqui, no meio do povo, da congregação, muitos testemunhos de ressurreição espiritual. Muitos testemunhos, Senhor, daqueles que voltaram à vida, que voltaram à essência, que voltaram à vida na plenitude do Teu Espírito Santo. Que possamos ouvir, o Senhor operou aqui hoje. Reconciliação, reconexão relacional, porque o Senhor é poderoso para fazer. Em nome de Jesus, guarda-nos na Tua palavra, santifica-nos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Seja assim em nome de Jesus, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória e exaltação do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escuta, diz o Senhor: porei meu espírito em vós, vivereis. Porei o meu espírito em vós e vivereis, diz o Senhor. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença é a vida de Deus em nós. É a capacidade de sermos sua voz, seu instrumento, suas mãos. Porei o meu espírito em vós e vivereis. Por isso tem que haver fervor, por isso tem que haver louvor, por isso tem que haver alegria, por isso tem que haver ousadia, porque o Espírito Santo em nós é a vida do Todo-Poderoso em nosso coração. Receba o vento de Deus,
seja voz, seja canal, seja instrumento de Deus nessa geração. É hoje, é agora, é hoje, é agora. A glória do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, todo o nosso coração. Bendito o teu nome, Senhor. Pode aplaudir bem alto, Ele é digno. Ele é digno. É digno, Senhor. Digno. Digno. Digno de honra, de glória. Digno. Digno. Ela baixeira e canta, lava subiando. E seja Deus. Escuta uma coisa. Se tiver alguém aqui que estava distante do Senhor, com a sua aliança com o Senhor fragilizada, olha com alguém que está contigo aí, reconecta. Reconecta.